Uma igreja tem vários tipos de frequentadores, mas um só tipo de cristão. Vamos deixar esse único tipo de cristão para o fim e vamos ver primeiramente os vários tipos de frequentadores. Alguns são como o gatinho, só estão contentes quando são mimados dentro da igreja e só querem como alimento o leitinho. Não suportam um alimento diferente ou mais forte. Alguns outros são como carrinho de mão. Precisam ser empurrados, porque senão não vão na igreja. Também tem aquele tipo de frequentador que é como uma canoa, só a remo ou rio abaixo, senão não se move. Também tem aquele tipo de frequentador que é como a bateria descarregada de um carro, sem nenhuma força para fazer funcionar a obra de Deus ou a sua vida espiritual. Outros frequentadores são como trailers, só caminham e avançam na vida cristã quando são rebocados. Não têm iniciativa própria. Outros frequentadores são como a bola de futebol. Ninguém sabe que direção tomará a sua vida espiritual. Ninguém imagina para onde vai. E outros frequentadores são como o papagaio. Precisam ter o pé amarrado e a asa cortada, senão sai da linha. Não desfrutam de liberdade. Outros frequentadores são como balão de gás à bexiga. Vivem cheios de ar e estão sempre prontos para explodir. Na hora em que menos se espera, blum, explodem. E outros frequentadores são como aqueles anúncios de gás neon. Você já viu? Vive apagando e acendendo no seu testemunho cristão. Uma hora está na luz, outra hora está nas trevas. E outros frequentadores são como o clima, instáveis e imprevisíveis. Uma hora estão frios, outra hora estão quentes, outra hora estão estabilizados, mas você nunca sabe como será no dia seguinte. E outros frequentadores são como uma criancinha. Não tem responsabilidade alguma, nem maturidade na sua vida cristã. Mas tem também os frequentadores microscópios. São aqueles que estão sempre examinando atentamente a vida dos outros para descobrir coisas que ninguém vê. Eles ficam interessadíssimos nos detalhes. E outros frequentadores são como o nascer do sol. Deixam tudo para o dia seguinte. Só para amanhã, só para um novo dia. Esses frequentadores realmente estão nas igrejas, mas trazem mais problemas do que soluções. São difíceis de se tratar. São difíceis de prosseguir. O pastor e a própria igreja de Cristo não pode contar com estas pessoas. Só existe um tipo de cristão, que é aquela pessoa que está sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor Jesus. Quer que eu te prove isto? Jesus Cristo disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. A pessoa tem que crescer na fé, perseverar na fé. Este é o cristão que interessa. E esse tipo de cristão, o único tipo possível, é aquele que é firmado sobre a rocha
Por isso também ele é uma pedra viva do altar de Deus. Jesus Cristo disse assim, e você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porém, todo aquele, toda aquela que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Se você está ouvindo esta palavra, e se você achou interessante os tipos de frequentadores de uma igreja, saiba que Jesus Cristo quer, não que você seja um frequentador, mas que você faça parte do alicerce da casa de Deus. Aquele cristão constante, permanente, abundante na obra do Senhor. Porque quando chegar a hora da chuva, a hora da tempestade, quando os ventos assoprarem e combaterem contra a tua vida, você não cairá, porque está firmado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus.